Olá, amigos da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Estamos contentes com mais esse encontro nas noites aí de sábado às 20 horas, para que a gente possa, nessa comunhão de corações, de mentes, refletirmos juntos mais uma vez sobre esse roteiro luminoso e libertador que é o Evangelho de Jesus, sempre à luz da doutrina espírita. Estamos transmitindo hoje apenas para o Facebook e mais tarde colocaremos o vídeo gravado também no YouTube para aqueles que não têm acesso ao Facebook e queiram assistir mais tarde. Aqueles que quiserem reservar também um copo de água ou uma jarra para fluidificar, podem providenciar, colocar, porque faremos a nossa prece de início para começarmos a nossa reflexão de hoje e ao final faremos a prece de radiação, a fim de que todos nós sejamos beneficiados pela misericórdia infinita do Senhor. Então vamos fechar os olhos, aquietar os corações e as mentes, irmanarmos-nos através dessas vibrações poderosas do Espírito que nos une nesse instante em comunhão com as bênçãos do nosso Pai Maior, e rogar a Ele e ao nosso Mestre Jesus, através dos seus emissários de luz que nos assistem nesta noite, para que todos nós, Senhor, possamos de alguma forma sermos beneficiados em nossos questionamentos, em nossas angústias e aflições, para que todos aqueles, Senhor, que conosco caminham nessa jornada, também recebam essas bênçãos irradiadas desta comunhão de amigos, dessa união fraternal, Senhor, que estabelecemos nesse instante com os amigos do plano maior. Guarda-nos em tua infinita paz, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, estamos felizes e algumas pessoas ficaram intrigadas com o tema da nossa reflexão de hoje, né? Cruzes e algemas. Parece um tema assim pesado, né? Mas é verdade, as palavras, nós é que colocamos um peso nessas palavras. E a nossa proposta hoje é tentar entender o que significa a cruz, não é? E será que nós não fazemos confusão entre o entendimento do que é a cruz que Jesus mencionou, e que inclusive nela foi crucificado, e as palavras de algema, de grilhões? Será que não há uma confusão da nossa parte? Porque temos ouvido muitas pessoas nesses dias de confinamento, e é muito comum ouvirmos os irmãos dizerem assim: nossa, mas esse meu trabalho é uma cruz que eu carrego. Como se fosse algo que o algemasse. Outros dizem assim: lá em casa tem uma cruz que eu carrego. Falando do filho, da esposa, do esposo, do irmão. Como se essas pessoas que compõem o núcleo familiar fossem algemas que o impedissem de avançar. E aí, nós ficamos pensando na frase de Jesus, que foi a motivação para que nós hoje pudéssemos estar aqui, conversando sobre cruzes e algemas. Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, 23, ele vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo,
e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa frase ela é muito interessante porque o que fica para nós é aquilo que nos é mais conveniente. Normalmente a gente fica no tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente diz, o meu chefe é minha cruz. O meu trabalho é minha cruz. O meu familiar é minha cruz. Mas Jesus disse que eu tenho que tomar a cruz e seguir. Mas há um termo, uma expressão que Jesus diz antes, que representa as nossas algemas. Quando ele diz assim, negue-se a si mesmo. Essa parte a gente pula. Porque ainda temos um processo egóico muito grande que nos domina e que muitas vezes transforma o outro, que nada mais nada menos é um companheiro que conosco caminha, que também está buscando a felicidade, em cruz quando nós estamos falando de algemas. Então, como é que é isso? Quando é que uma prova ou expiação é cruz? E quando é algema? Ou quando se torna algema? Será que cruz e algema são faces de uma mesma moeda? Ou seja, o fato em si tem um propósito, mas dependendo de como eu olho, de como eu percebo, de como eu sinto aquela situação, ela se transforma numa algema. Ou pode se transformar naquilo que de fato ela é, uma cruz. Nós vamos ver isso aqui, vamos refletir e trouxemos para isso uma mensagem de Emmanuel que chama-se exatamente do livro Taça de Luz, Autores Diversos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Lá no capítulo 32 tem uma lição que ele intitula Cruzes e Algemas. É muito interessante. E eu acho que como serviu para mim, para que eu pudesse entender também esse momento que todos nós estamos vivendo. E mais ainda, a consecução desse momento, quando voltarmos ao convívio social lá fora de forma mais intensa. Nós podemos entender esse olhar em cima daquilo que nós chamamos de provas e expiações e que, em verdade, é o estado ainda atual do nosso planeta. Mas antes de falarmos da lição, nós trouxemos aqui João no versículo 12, ou melhor, no capítulo 12, versículo 32, uma frase de Jesus bastante significativa, que ele vai falar de cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ora, o processo da crucificação, colocava-se aquela pessoa que iria ser crucificada sobre a cruz, e depois de atar-lhe ou perfurar-lhe os punhos, né? E os pés cruzados, levantava-se a cruz. Olha o que Jesus está dizendo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei a mim todos. Atrairei todos a mim. Então há um significado nessa cruz, porque nós vivemos na horizontalidade da vida, nos fenômenos aqui do mundo físico. E em verdade, as nossas provas e expiações são cruzes para nos erguer, a fim de que a gente compreenda e entre em sintonia com a verticalidade. E uma cruz não são duas traves, uma horizontal e a outra vertical? A depender de como nós vivemos esse instante que Jesus viveu, com um propósito de humanidade, um Cristo planetário, e de fato ele assim conseguiu, porque a história foi dividida após a sua crucificação, antes e depois dele. Mas e nós, quando vivemos esses instantes? Como nós estamos olhando? Estamos na trave horizontal ou estamos na junção entre a verticalidade, que é a abertura, a libertação para a visão espiritual da vida, ou nos algemando cada vez mais
aos processos da lei de causa e efeito, em razão da nossa inabilidade em vivermos esses momentos. Essa é a reflexão que Emmanuel vai trazer para nós nessa noite. Então o benfeitor começa assim: observa o longo caminho em que transitas no mundo, e notarás que todas as criaturas jornadeiam na terra entre cruzes e algemas. Olha aí. Todas as criaturas jornadeiam na terra entre cruzes e algemas. Aí ele vai começar a dizer, como se fosse realmente uma moeda de duas faces. Ele diz assim: cruzes talhadas pela misericórdia de Deus, algemas forjadas pelos próprios homens. Então nós renascemos numa família com o propósito de reconciliar pela misericórdia divina, pela intercessão de muitos corações, através das quais nós podemos estar aqui hoje, vivendo esse momento ímpar da história humana. Mas aí, na minha inabilidade, na minha ignorância, na minha cegueira espiritual, eu enxergo aquilo como algema. Eu enxergo a família, a minha relação com a família como uma algema. Mas quem forjou essa algema? Diz Emmanuel: algemas forjadas pelos próprios homens. Fui eu mesmo. Porque não fui capaz de negar a mim mesmo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Segue o benfeitor: cruzes que elevam, algemas que aniquilam. Às vezes a experiência de sofrimento é uma experiência para nos elevar. Um momento de uma ofensa grave, um momento de uma traição grave, de um coração muito querido, que nos traiu a confiança. Aquele momento é um momento para que a gente possa se elevar espiritualmente, despertar as nossas virtudes, sobretudo a do perdão. E a gente acaba se aniquilando no ódio, na raiva, na cólera, na mágoa, no ressentimento, que nos adoecem espiritualmente. Cruzes que bendizem, algemas que amaldiçoam. Quantas circunstâncias, muitas vezes é um fracasso profissional, por vezes uma perda de uma oportunidade. Aquilo foi uma bênção, porque pode ter nos livrado de processos complicados e difíceis que enfrentaríamos se entrássemos por aquele caminho. E o que a gente faz? Ao invés de agradecermos, porque ainda não entendemos, mesmo não entendendo o porquê naquele momento, Senhor, Tu sabes o que é melhor para mim. O que a gente faz? A gente amaldiçoa, blasfema, diz que não acredita mais em Deus. Porque eu, Senhor, porque eu. Cruzes que iluminam, algemas que ensombram. Quantas vezes a nossa tarefa como pai, como mãe, como irmão, como filho, como filha, como amigo, é uma tarefa difícil, mas é ali, naquela dificuldade, olha, tome a sua cruz a cada dia. É naquela dificuldade do dia a dia que a gente vai acendendo a luz interior. Porque, meus irmãos, quando Jesus diz brilhe a vossa luz, ele não disse assim, acenda a vossa luz. A luz já existe. A questão é que nós não a percebemos, porque estamos envolvidos num processo tal de sombra do nosso egoísmo, do nosso orgulho, que não percebemos essa luz. E a dificuldade, ela vem exatamente para nos mostrar um acesso, retirar esse nevoeiro que cobre essa centelha divina que no fundo nós somos, e fazer com que ela surja, brote de nós. E a gente perde essa oportunidade daquele momento e entramos num clima de pessimismo, de negatividade, como se
aquela relação familiar fosse uma algema que nos impedisse de avançar. Ao contrário, ela é a cruz que nos elevará, que nos fará enxergar horizontes maiores. Por quê? Porque vivendo as circunstâncias do dia a dia, nós conseguiremos despertar, movimentar as forças da alma, as potências ocultas da alma. Não é interessante essas reflexões? E aí, lá no livro Instrumentos do Tempo, o Emmanuel tem uma lição belíssima no capítulo 21 que chama Algemas. Ele diz assim: indiscutivelmente, todas as paisagens da Terra observamos fardos e prisões que atormentam a vida. Algemas de ódio, cristalizando a treva, em torno das almas. Algemas de egoísmo, enregelando corações. Algemas de vingança, estabelecendo perturbação e discórdia. Algemas do azedume, a criatura que reclama é ácida, provocando amargura e enfermidade. Algemas da ignorância, gerando chagas de penúria. Olha, todas essas algemas nos prejudicam, nos atrasam a jornada. Todavia, essas atitudes de ódio, egoísmo, vingança, azedume, ignorância, e a pior que é a cegueira espiritual, e o pior cego é aquele que não quer ver. Porque muitas vezes nós temos o conhecimento. A doutrina espírita é uma fonte inesgotável. Todos os dias lemos o Evangelho, fazemos o culto do Evangelho no lar, assistimos lives intermináveis. Outro dia eu vi até uma brincadeira de um post no Facebook, no perfil de uma amiga espírita, dizendo assim: eu tenho até medo de abrir a minha geladeira e ver um link para uma live. De tantas lives maravilhosas que temos assistido. Então, na hora de colocarmos aquele conteúdo luminoso em prática na nossa vida, nós renegamos. Este é o cego que não quer ver. Esse é o cego que se compraz na ignorância, porque não aprendeu a negar a si mesmo. Não aprendeu o caminho do modelo e guia da humanidade, que nos mostrou toda na sua trajetória de vida o ápice da sua existência no mundo físico, foi a crucificação. E se ele é o modelo e guia da humanidade, nós temos que desconfiar que as dificuldades do dia a dia são pequeninas crucificações. Às vezes elas duram quase que uma existência inteira, mas elas têm um propósito: nos libertar das algemas que nós contraímos em vidas anteriores, inclusive. Mas dependendo como nós olhamos aquela circunstância kármica, nós podemos permanecer presos ou nos libertarmos. E aí, no livro Abrigo, o Emmanuel diz assim, lá no capítulo 11, a lição chama Cruzes. É muito interessante, porque o Emmanuel traz uma lição chamada Cruzes e Algemas, e depois em outras obras ele faz muito isso. Ele pega um tópico daquele e disseca, né? E nessa lição que chama Cruzes, ele diz assim: cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo uma cruz invisível da prova, olha aí, indispensável à elevação a que aspira. Então a prova, ela não é absolutamente uma algema. Aprendida a lição, eu não preciso mais ficar naquele cercadinho. Muitas vezes, aquele cercadinho que a gente brincava quando criança, as nossas mães colocavam a gente nesse cercadinho, nós não sabíamos, mas era para evitar o dedinho na tomada, evitar o fogão quente enquanto a mãe fazia o almoço, evitar a escada,
E a gente esperneava ali, blasfemava. Mas depois que passou aquela fase e aprendemos a ser responsáveis, a cuidar de nós mesmos, já não precisou mais do chiqueirinho. Olha, agora eu me entreguei, né? Chiqueirinho, né? Não precisávamos mais daquele cercadinho. Assim são as provas. Mas é preciso vencê-las com essa galhardia e esse preparo, porque não nos iludamos. Nos preparamos para todas elas no mundo espiritual. Aí ele vai falar de várias cruzes que a gente encontra. E que dependendo de como eu olho, essa cruz simbolizando prova para que a gente se eleve, dependendo de como eu olho, vira algema. De como eu percebo, vira algema. Grilhão. Diz ele assim: aqui vemos a cruz do ouro, impondo aos companheiros que a transportam o ciclo do medo e da inquietação. Olha, gente, os bens materiais é uma prova dificílima, porque ele, se não tomarmos cuidado, ele pode ser, o recurso material, ele é neutro, porque todos os bens materiais são empréstimos da providência divina. Mas se eu não tomar cuidado, eu posso me aprisionar a ele. Ele pode se transformar numa algema terrível para os nossos propósitos de elevação. Mas ele também pode se tornar uma cruz maravilhosa quando eu o utilizo para minorar a penúria dos que pouco ou nada têm. Quando eu o utilizo para veicular a educação, o conhecimento. Quando eu o utilizo para que as pessoas possam ter acesso à nutrição da alma através das palestras, dos estudos, dos livros. Então, como é que nós estamos vendo o recurso material? Como um meio para alcançarmos essa elevação, que é a cruz, ou como o fim, o objetivo? Porque se for como o fim e o objetivo da vida, viveremos uma vida rasa, estreita, com horizontes limitados. E nós não somos seres materiais. Somos seres espirituais, momentaneamente, no intervalo médio de 80, 70, 80 anos, vivendo uma experiência no mundo físico. Aí ele fala outra cruz difícil. Assim observamos a cruz do poder, exigindo de quanto lhes detém a força de pesados tributos de responsabilidade e sofrimento. É difícil, gente, estar num posto de poder, onde você deveria ser aquele, como disse o governador planetário, o maior governante, o governante supremo e máximo do planeta Terra. Do universo é Deus, nosso Pai. Mas o Cristo, que animou na Terra a personalidade de Jesus, é esse governante máximo. E o que ele disse? O que ele disse? Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Então os governantes têm que ser o primeiro. E quando eu digo governante, não é só da parte política, da parte pública, em todas as instâncias. Aquele que tem sob sua tutela um grupo tem que ser o primeiro a se dispor a servir. Naquilo que ele tem, que ele se preparou no mundo espiritual, que são os talentos que lhe foram concedidos. Eu me lembro aqui de André Luiz, na obra Nosso Lar, a irmã veneranda, somente ela e o governador de Nosso Lar haviam visto Jesus. E ela que tinha o maior banco de horas, né, em serviço do outro. O famoso bônus hora. Dedicava o tempo inteiro a servir. Porque depois que você compreende isso e alcança determinados patamares na evolução, a sua alegria é servir. Jesus nos disse isso. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Acolá, notamos a cruz da beleza física atraindo apelos inferiores. É outra prova dificílima. Essa, graças a Deus, ela foi tirada do meu inventário da atual encarnação, a beleza física.
Vai ter outras provas dificílimas, né? Que só Deus sabe. Só Deus sonda o nosso mundo íntimo e sabe. Então, a beleza física é uma prova dificílima. Quantos caem na sua armadilha e transformam em algemas e vivem em função da beleza física, esquecendo-se de que o corpo físico é transitório? Não que nós não devemos cuidar dele, mas temos os tesouros imperecíveis do espírito e devemos conquistar. Esses a traça do tempo não corrói. Nem o ladrão da transitoriedade rouba. Esses nós levaremos conosco. Mais além, contemplamos a cruz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. Quantas vezes nós desperdiçamos a bendita instrutora chamada enfermidade, que tanto nos ensina. Basta vermos os tempos atuais que estamos vivendo. Quem passa determinadas doenças degenerativas, cânceres de toda sorte e tantas outras doenças dolorosas e difíceis, se compreender a lição que está sendo dada por algo que ele mesmo criou, um processo da lei de causa e efeito, estará extirpando as causas daquela enfermidade. Não apenas para essa vida física, mas sobretudo para as vidas futuras. Não nos esqueçamos, somos seres imortais. Teremos ainda incontáveis vidas, ainda precisaremos reencarnar muitas vezes na dimensão física. E nos esquecemos disso. Às vezes o entendimento e a cura, ela chega, vamos dizer, num tempo em que não é mais possível recuperar o corpo físico. Não tem problema. O importante é que eu me reconciliei comigo mesmo e com o Pai. E a causa daquele processo já não existe mais, embora o corpo esteja deteriorado muitas vezes. Mas não importa, é uma vestimenta. Não existe morte do espírito. O espírito é imortal. Depois que foi criado, ele é imortal. O importante é o aprendizado que temos com essa instrutora, como diz os espíritos, que é a enfermidade. E fugirmos da negação, do desalento, do pessimismo, da descrença, da desesperança. Porque elas nos algemam, mais ainda aos processos que geraram, que realizamos e geraram aquela enfermidade. Não longe vemos a cruz da carência material, induzindo muita gente à inércia e à lamentação, à penúria. E lembramos aqui de Paulo: aprendi a viver na penúria e na abundância, na escassez e na abundância. Porque, gente, diz a benfeitora Sheila no livro Encontro Fraterno, exatamente numa lição que se chama Escassez e Abundância, ela diz o seguinte, que escassez e abundância são papéis que o espírito interpreta no drama da vida terrena. Numa existência, abundância, bens materiais. Na outra existência, escassez. Ela tem uma função. Há pessoas dignas na presente existência que trabalham diuturnamente, honestamente, e têm apenas o necessário. Por que será? Não é? É essa cruz que ele vai carregando, não lhe falta o necessário. Mas aquele supérfluo que ele vê ao seu redor, que ele gostaria de ter também, de usufruir, muitas vezes ele não consegue. As circunstâncias da vida não encaminham a ele. Naquele momento daquela prova, ele está valorizando os bens e os empréstimos da providência divina. Muitas vezes, em outra encarnação, ele foi exatamente um perdulário. Ele malbaratou esses bens em empreitadas que muitas vezes não foram tão nobres assim.
segue ele dizendo: agora observamos junto de nós a cruz da injustiça aparente, testando a criatura, a reivindicações que a projetam em maiores dificuldades. Nós sofremos às vezes injustiças, seja no âmbito, no círculo social que nós estamos, no nosso trabalho profissional, na casa espírita. E não havia motivos, o Chico sofreu tantas injustiças. E ele dizia: minha testemunha é Deus. Por que que ele tinha essa serenidade? Porque ele tinha a serenidade da consciência. Não adianta nos lançarmos ao revide de reivindicações que vão trazer muito mais dificuldades, porque estamos nos equiparando àqueles que nos injustiçaram. E lembremos-nos que a nona bem-aventurança, que os estudiosos lá no Evangelho de Mateus, os estudiosos dizem que é a síntese das outras 8. Jesus diz o seguinte: bem-aventurado quando vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo fizerem todo o mal contra vós por amor a mim. Exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão. Então é importantíssimo não cairmos nessa areia movediça no momento da injustiça. Existe uma obra maravilhosa de Hilário Silva que ele conta um caso em que um companheiro médio na casa espírita começou a contar por um grande trabalhador do movimento espírita sobre as injustiças que ele havia sofrido. E depois de desfiar um rosário de lamentações, aquele servidor de Jesus disse a ele: ô meu irmão, que bom, podia ter sido pior. E ele disse: mas podia ter sido pior como? Eu te contei tantas coisas que eu não merecia. Ele falou: podia ter sido pior porque você poderia ter provocado a injustiça com todos esses companheiros. Enquanto você resgatou dívidas do passado, ore por esses irmãos, porque eles adquiriram dívidas que inevitavelmente terão de saldar com as próprias consciências. Porque é necessário que o escândalo venha, mas há daquele porque o escândalo vier. A algema é nós revidarmos e nos transformarmos em escândalo de quem nos injustiçou. A libertação é compreendermos isso, perdoarmos, orarmos por ele. Essa é a cruz que nos levará a vencer aquele momento de provação. E, voltando ao texto principal de Emmanuel, cruzes e algemas, Emmanuel agora diz o seguinte: não desprezes o madeiro das obrigações em que a sabedoria do Senhor te situa, porque todas as almas que sobem o monte da evolução, olha, o Calvário, né? O Gólgota, há um simbolismo profundo na crucificação de Jesus. Como ele tomou a cruz, foi até o alto, foi crucificado. E ele disse, né, que ao ser elevado, ele atrairia todos para ele, pelo seu amor incomensurável, pelo seu exemplo de perdão incondicional. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então Emmanuel está dizendo assim, que a gente não deve desprezar o madeiro das obrigações, em que a sabedoria do Senhor te situa. Estamos no local, com as pessoas, no tempo certo. Não tem nada de errado. Porque todas as almas que sobem o monte da evolução transportam consigo as cruzes redentoras do trabalho e da disciplina. Olha, ele cita 2 aspectos importantíssimos. O trabalho. Mas não é apenas um trabalho, a ação, onde há uma barganha, onde eu recebo algo, nem que seja um muito obrigado, se não for o trabalho profissional, que aí eu recebo realmente, e devo receber, porque tem um contrato com a instituição que eu trabalho profissionalmente. Mas eu posso transformar o trabalho-ação, posso e devo, em trabalho-serviço, em servir. Porque, na verdade, quando eu faço isso,
Eu transformo aquela dificuldade, seja dentro do meu lar, seja a dificuldade que eu estou enfrentando dentro da casa espírita, no hall dos meus amigos, das minhas amizades, seja dentro do meu trabalho. Quando eu me coloco na condição de servir, Emmanuel diz uma coisa interessantíssima, que o trabalho e a ação, ele transforma o meio ambiente onde eu estou. E o trabalho e o serviço transforma o meio ambiente interior. Transforma a gente mesmo por dentro. Isso é negar a si mesmo. Isso requer humildade. E outra coisa que ele diz que é a disciplina. Porque como é que eu vou me acostumar a lidar com essas questões das provas e expiações? A transformá-las em cruz. Disciplina. 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 A gente já ouviu isso em algum lugar. Foi o que o Emmanuel disse ao Chico, lá no Ribeirão, em Pedro Leopoldo, no ano de 1971, o Chico tinha 21 anos, e perguntou a ele o que ele precisava para aceitar o trabalho, olha aí, da mediunidade, o serviço mediúnico. Ele disse o quê? Disciplina. E qual a segunda coisa? Disciplina. Ele disse que eram 3. E qual a terceira? Disciplina. E a disciplina não é algo que nos traz dificuldades, não. É algo prazeroso. Por quê? Porque eu estou criando novos hábitos. E quando eu digo criar novos hábitos, eu estou abrindo o campo para que a minha natureza verdadeira venha à tona. O meu ser divino, as potências. Porque, gente, nós somos filhos do Altíssimo. E dele herdamos a perfectibilidade. Em grau e potência menor, porque somos criatura e ele é o Criador. Mas herdamos esses atributos dele, só que estão escondidos. Estão enevoados pelo nosso ego. Agora vocês entendem por que Jesus disse: negue-se a si mesmo. E eu preciso fazer esse movimento. É esse movimento que vai eclodir de dentro de mim e me libertar. E aí, no livro Instrumentos do Tempo, o Emmanuel diz o seguinte, lá no capítulo 21, ele diz o seguinte: na vida social permanece a criatura encadeada a deveres, que lhe martirizam a existência, tanto quanto no lar, antigos companheiros que ontem se acumpliciavam na crueldade, hoje se prendem uns aos outros, em tremendos conflitos expiatórios. Vamos expandir o conceito de lar. Não apenas a parentela corporal, consanguínea, mas a parentela espiritual. Isso ocorre em todos os ambientes onde a gente está. Nós vamos encontrar irmãos que nós estamos encadeados, olha aí, cadeia, cadeado, grilhão, algema, a deveres para com eles. A deveres uns para com os outros. Aí a criatura diz assim: eu não quero mais essa família, eu prefiro sair, eu não suporto mais a minha família espiritual é fulano, beltrano, ciclano. Mas é exatamente com aqueles que você tem dificuldade que você tem que perseverar. Porque ali é que você vai transformar o cadeado, a algema que te une a eles. Você vai abri-lo e transformar num processo de cruz, de elevação, que vai te beneficiar e vai beneficiá-lo também. Segue Emmanuel, no texto que estamos analisando, onde se destaquem progresso e sublimação, enxameiam cruzes diversas. Olha aí. Possuímos-las por toda parte, em todos os feitios e em todos os tons de luta. É por isso que não temos que comparar as nossas vidas. Cada um de nós tem a cruz exata, do tamanho perfeito de que a pessoa necessita. Todos os feitios e em todos os tons de luta. Agora o interessante é que Emmanuel diz que nós possuímos essas cruzes em toda parte. Em todo local onde nós temos relação uns com os outros. Inclusive dentro de nós mesmos, que são as nossas sombras. Que nós precisamos lançar luz. Esse movimento de lançar luz
sobre as sombras, que a única forma que nós temos de dissipar a sombra é fazendo luz. Esse movimento significa uma crucificação. Emmanuel tem uma frase lapidar. Começar a tarefa espírita, entenda-se aí a tarefa de espiritualização, de renovação, de transformação moral, não foi isso que Kardec falou? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua capacidade, seu esforço de domar as más tendências, o que vai redundar na sua transformação moral. Então essa tarefa, ele diz o seguinte: começar uma tarefa espírita, seja ela qual for, é fácil. Continuar é difícil. Chegar ao fim é crucificar-se. Então aquilo que antes parecia ser uma algema, um sofrimento, se torna regozijo. Por isso que nós ouvimos estranhamente Paulo falar dos regozijos que ele tinha, que o levou a dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Em tudo dai graças. Porque todas as circunstâncias que nos acontecem, que achamos que são espinhos, algemas que nos retardam o passo, em verdade, são molas propulsoras que impulsionam a nossa jornada, a nossa caminhada espiritual. Aí ele começa a citar algumas dessas cruzes, né? Aqui constitui o esposo difícil, a companheira desesperada, o filho ingrato e incompreensivo. Acolá, descobrimos-las na solidão e na enfermidade, na penúria e no sofrimento, na dor e no sacrifício. Tanto quanto mais além reconhecemos-las na popularidade e na inteligência, no fausto e no ouro, na responsabilidade e no poder. Olha aí, tudo que falamos. E a questão da popularidade é difícil. Nós deveríamos ter, gente, mais compaixão, por exemplo, dos companheiros que estão à frente das lides espíritas. Orar por eles. Porque a popularidade, muitas vezes, é um veneno traiçoeiro, quando não compreendido. Mas temos as questões internas. Porque se existe uma multidão lá fora com a qual nós nos relacionamos, existe uma multidão interna com a qual a gente também se relaciona. Que são essas nossas sombras. Às vezes a gente interpreta a pergunta 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual o meio mais prático de resistir aos arrastamentos do mal, né? E os Espíritos respondem: olha, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Às vezes a gente pensa de conhecer a ti mesmo apenas nas pairagens exteriores da personalidade. Entendendo os nossos equívocos, nossa forma de ser, de agir, aqueles automatismos que viraram condicionamentos que trazemos de vidas anteriores. Isso é válido? É. Porque isso é joio, isso são sombras. Mas nós temos que ir além. Leon Denis disse que existem duas esferas. Já falamos isso aqui. Uma esfera mais exterior, que é a personalidade, e uma esfera inatacável, que é o ser divino. Um núcleo que permanece coeso e ligado ao Senhor da vida. É o eu divino. Então nós temos que ultrapassar esse conhece a ti mesmo e irmos até essa essência. Mas o curioso é que a gente só consegue fazer isso se começarmos a retirar as sombras que envolvem a nossa personalidade. Para que essa luz possa se revelar através de nós. Aí a gente vai entender o conceito que Emmanuel nos disse. A mente é o espelho da vida em toda parte. A face do espelho é o coração. E o centro é de onde se irradiam os pensamentos. Então a face que vai nos levar
vai nos fazer, a face do espelho que nós precisamos limpar para que a gente possa fazer brilhar, como Jesus disse, né? Brilhe a vossa luz. A luz está aqui. Mas a face que nós temos que limpar qual é? O sentimento. É por isso que Jesus falou de lavar os pés. Porque o pé não é a base que nos coloca em contato, nos dá firmeza do corpo com a terra. Emmanuel diz que a base de tudo no campo psíquico é o sentimento. Lembra daquela equação da vida que a gente já falou aqui várias vezes? O reflexo de tudo que nos acontece gera a emotividade. A emotividade imediatamente plasma a ideia, vê o pensamento. O pensamento comanda as atitudes, determina, melhor dizendo, as atitudes e a palavra, que por sua vez comandam as ações. Tudo começa no sentimento, no sentir. É disso que nós estamos falando aqui hoje. Nós podemos sentir a experiência da dificuldade, a lição da prova e da expiação como um algema ou podemos sentir como uma cruz. Nós podemos manter os nossos sentimentos enevoados com o nosso egoísmo ou podemos nos libertar através da vivência da fraternidade, da solidariedade. Então, quando Jesus falou de lavar os pés, Pedro disse, não, médico, você não vai lavar os meus pés. Então ele disse, então, se não deixar lavar seus pés, você não terá parte comigo. Aí Pedro falou, então lave tudo, lave a cabeça, o braço. Ele falou, não precisa. Basta apenas os pés. Ou seja, é lá que tudo começa. Por isso que ele resumiu a lei e os profetas no amor. Amarás a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é fundamental. Essa é a alquimia para transformar algemas em cruzes. É o amor. E aí o Emmanuel vai dizer no livro Abrigo, lá no capítulo 11, o seguinte: o santo traz a cruz do sacrifício. Olha a forma de olhar a cruz, né? O delinquente carrega a cruz do remorso, algema. Depende da minha escolha. O melhor suporta o modelo da liderança. O mal tolera o lenho da expiação regenerativa. O berçário é um viveiro de cruzes que se desenvolve pouco a pouco no curso do tempo, definindo-se cada qual delas segundo as necessidades de cada um. Desde que nós nascemos, gente, encontramos a presença da cruz. Cabe a nós tomá-la, entender o seu objetivo, o seu propósito, que é sempre o de renovação. Renovação de quê? Do nosso modo de sentir. Para que eu, conseguindo alcançar o reto sentir, eu possa ter o reto pensar, possa ter o reto falar e possa ter o reto agir. Aí eu estarei naquela condição que João Batista disse, endireitai as veredas do Senhor. Porque aí eu estarei endireitando os caminhos tortuosos que eu trilhei no passado e apontando um caminho de retidão para hoje e para amanhã. Diz ainda Emmanuel, já finalizando o nosso estudo de hoje, né? Ainda dentro dessa reflexão dos viveiros de cruzes, né? Após isso ele diz o seguinte: procura aceitar com valor e serenidade os preciosos deveres que o Senhor te confia. Porque das cruzes abandonadas, olha gente, isso é muito sério o que ele está dizendo. Das cruzes abandonadas nascem as trevas da rebeldia e do orgulho, que perturbam o coração e ensanguentam os filhos rebelados na terra. Gente, se nós abandonarmos os nossos compromissos, que ele está chamando aqui de cruzes, os nossos deveres, sofreremos muito, porque Chico Xavier diz que o maior sofrimento do espírito no mundo espiritual é a consciência do tempo menosprezado. Do tempo que aqui vivemos
e que não extraímos as lições para as quais nós nos preparamos. Há quanto tempo? Lá no livro Mensageiros nós vamos ver aquele médio Otávio, que fracassou no seu desiderato mediúnico. Ele diz que ficou 30 anos estudando no mundo espiritual. Estudando. Quanto tempo nós nos preparamos para essa existência? Cada uma dessas cruzes do nosso dia a dia. Então vamos, é tempo de acordar. A proposta da pandemia é essa. Ela não surgiu por acaso. Ela surgiu para revisarmos a nossa trajetória. Será fácil? Não. Porque teremos que negar a nós mesmos. Porque vai chegar um momento em que, se quisermos de fato transformar a experiência em cruz de redenção, de libertação, vamos ter que fazer a vontade do Pai e não a nossa. E ainda isso é muito difícil, mas é para isso que estamos aqui. E ele diz assim: quantos lhes abominam os braços santificantes, sacudindo-lhes o jugo não raro, descem a sombra e a viciação, a loucura e a delinquência em que padecem, às vezes por séculos dolorosos, nos grilhões do remorso e do crime, do desequilíbrio e do desencanto, que inventaram para si mesmo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Existe uma lição de Emmanuel no livro Pão Nosso que chama A Porta, onde ele analisa aquela passagem de Jesus, eu sou a porta das ovelhas, que ele diz que, às vezes a gente se desvia, espíritos que já caminharam, gente. Não são espíritos quaisquer, não, já caminharam, têm o conhecimento, têm inclusive créditos espirituais. Não são espíritos angélicos, obviamente, mas já caminharam. Como Pedro Neves lá em nosso lar. No entanto, por invigilância, por ceder aos apelos do lobo que ainda existe dentro deles, essas ovelhas se afastam e tornam-se surdos ao clamor do pastor, aos avisos do pastor. E aí são presas de lobos cruéis. O que são esses lobos? Espíritos obsessores? Irmãos que estão aí para nos trazer dificuldade? Não, eles estão dentro de nós. Eles estão dentro de nós. A simbologia de Francisco em conversar com um lobo e apaziguar um lobo, ela é profunda. Esse lobo viveu até o final da existência dele, cuidado pelos moradores de Assis. Até ficar bem velhinho e desencarnar. Porque ele se transformou na ovelha. Ele compreendeu que ele não era lobo. Nós não somos lobos, meus irmãos. Nós somos ovelhas do rebanho do Senhor. E nós precisamos compreender isso, sob pena de jogarmos fora a nossa encarnação. Por invigilância, por deixarmos as sombras, os lobos da luxúria, da concupiscência, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, tomarem conta de nós. E aí o Emmanuel vai dizer o seguinte, que cada espírito renasce no berço com as algemas que forjou para si mesmo no passado, próximo ou remoto, a fim de realizar a caminhada regeneradora, libertadora, transformar essa algema em cruz, através de lutas e problemas edificantes até o túmulo, para que o túmulo seja preciosa emancipação. Olha aí o monte, o Gólgota. Inclusive, isso é um aviso para aqueles que acalentam o abismo da ideia do suicídio. É preciso perseverar. É preciso aguardarmos as surpresas do caminho. Deixarmos que o Pai, que Deus nos surpreenda com as suas belezas e os seus encantamentos. Às vezes a decisão que tomamos foi precipitada. A solução estava a um passo. Mas como não negamos a nós mesmos? Não confiamos no Senhor? Ou confiamos mais em nós do que em Ele? Nele? Tomamos uma decisão que vai repercutir muitas vezes séculos à frente na nossa existência.
E ele termina dizendo assim: abraça na cruz que te honra o caminho, a bênção da própria vida, e agradece-lhe o suor do trabalho e as lágrimas da renúncia, que te faça verter. Porquanto se apenas a cruz do Cristo, o anjo sem culpa. Quando eu li isso aqui, eu fiquei muito emocionado. Se apenas a cruz do Cristo, o anjo sem culpa, foi capaz de instilar-nos a luz da ressurreição, foi capaz de mudar a trajetória da humanidade, foi capaz de nos indicar que existem 8 portas de bem-aventuranças para aqueles que querem adentrar o palácio do reino dos céus. Aqueles que souberam perseverar até o fim, conduzir as suas provas e expiações como cruzes até o ápice da crucificação. Somente a cruz de nossas dores, nos regates de nossos erros, será capaz de impelir-nos à posse da vida eterna. Esse é o verdadeiro sentido de conquistarmos a coroa da vida. Que vida é essa? É a vida que Jesus disse que veio nos trazer. Eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Ele não falava de encarnação terrena. Porque Emmanuel disse que existir, todos existem. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Viver é uma coisa muito diferente. Viver, segundo Emmanuel, é a experiência digna da imortalidade. Então vamos transformar a nossa estadia aqui numa parte da nossa história, do nosso filme, daquele filme que todos nós assistiremos no momento da desencarnação. Vamos transformar numa audição e numa visualização prazerosa, que nos toque e que a gente, ao final daquela visão, nós possamos dizer assim: valeu a pena, todos os sacrifícios, valeu a pena, porque podemos sair daqui redimidos em relação àquilo para o qual nós viemos fazer na Terra. E Emmanuel finaliza aqui, nessa obra magnífica, que ele diz assim: recorda o Cristo, o grande libertador, e apresenta-lhe cada dia, com o suor do próprio trabalho, os grilhões que porventura te releguem à inibição. Mostra os grilhões a ele. Peça para que ele, assim como ele se conduziu e deixou que a vontade do Pai se fizesse, que ele te auxilie a transformar esses grilhões de dor e sofrimento em cruz de redenção e de luminosidade para os nossos espíritos. Completa Emmanuel dizendo assim: e seguindo-lhes os passos, não é tome a tua cruz e siga-me? Seguindo-lhes os passos na senda do amor, que serve e perdoa sempre, compreenderás que se a terra, em muitos casos, ainda é a penitenciária do sofrimento, podes romper os cárceres que te guardam na sombra, deles fazendo a escola do reajuste e a escada da ascensão desde hoje, desde agora. Nós podemos renovar os nossos propósitos. Nós renovamos tantos propósitos da nossa vida. Todos os anos, em dezembro, 31 de dezembro, às 11h45, a gente renova o propósito de que teremos um ano diferente. Que tal, meus irmãos, hoje, antes de adormecermos, de repousarmos, na nossa oração, fazermos um propósito de renovar a programação espiritual para a qual nós nos preparamos antes de renascer. De renovar o nosso projeto de ascensão espiritual, a fim de que ao final da presente existência as algemas tenham sido dissolvidas
na luz da ressurreição da cruz, que simboliza o nascimento de um novo homem, o homem novo em Cristo. Muita paz a todos. Nós vamos fazer a nossa prece de agradecimento e vamos rogar a esse Mestre generoso, compassivo, esse modelo e guia que nos mostrou e nos trouxe, através da exemplificação, um roteiro para os dias de hoje. Nós te pedimos, Senhor Jesus, que essas bênçãos, essas reflexões salutares, possam calar fundo em nossos espíritos, mas que não as guardemos apenas para nós, Senhor, que possamos colocá-las em nossos corações, para que se ergam até os nossos pensamentos, para que possam fluir através das nossas bocas, para que possam renovar as nossas atitudes do dia a dia, para que possa, através das nossas mãos, Senhor, semear paz, harmonia, fraternidade e solidariedade. É assim que nós te rogamos que essas bênçãos alcancem a todos os que sofrem, os que se sentem sozinhos, abandonados, diante das dificuldades dos dias que atravessamos, os que se sentem, Senhor, desesperançados, aqueles que sentem, Mestre amado, as dores físicas e espirituais das suas provas e expiações. Que essas energias de paz e harmonia possam tocar-lhe o fundo da alma. E depositando, Senhor, em Ti as esperanças de um novo amanhã, eles possam se soerguer. Porque através, Senhor, do momento que vivemos, das dificuldades, das dores, das lágrimas, está sendo regada e adubada a terra regenerada do amanhã. Muito obrigado, Mestre amado. Sê conosco, guarda-nos em Tua paz, hoje, agora e sempre. Meus irmãos, que esse Deus de amor e misericórdia, através do Seu Filho lucigênito Jesus, possa estar conosco nesse final de sábado, nesse final de semana e para todo sempre. Muita paz, saúde e alegria. Estejamos todos em paz.